Gênesis capítulo 1, uma das passagens mais famosas, mais debatidas de todos os tempos. Mas hoje a gente vai olhar para ela de um jeito um pouco diferente. E se a gente esquecesse por um momento a briga entre ciência e religião e visse esse texto como ele realmente era na sua origem? Uma incrível história de resistência. Sabe essa pergunta, como o mundo começou, é uma daquelas que a humanidade se faz desde sempre. E não é à toa que toda cultura, em todo canto do planeta, tem a sua própria história para tentar responder a isso. Uma história sobre as nossas origens. E aqui vem o ponto central da nossa análise. Para os povos antigos, essa pergunta sobre a criação, ela não era sobre física ou biologia. Ela era, acima de tudo, política. A história que uma cultura contava sobre suas origens era o que definia tudo: poder, hierarquia, o lugar de cada pessoa no mundo. Então tá, para a gente entender Gênesis 1 de verdade, a gente precisa fazer uma coisa: esquecer um pouco o século XXI. A gente vai ter que viajar lá para trás para o mundo em que essa história nasceu. É lá que está a chave de tudo. Imagina o cenário. Século 6 a.C. O povo de Israel foi derrotado e exilado, levado à força para a Babilônia, que era a superpotência do mundo na época. E lá estavam completamente mergulhados numa cultura estrangeira, dominante, cheia de deuses poderosos e histórias que não eram as deles. Era uma crise total de identidade, uma luta para não desaparecer, sabe? Para não serem engolidos. É exatamente aí, nesse caldeirão de crise, que Gênesis 1 é escrito. Ele não surge do nada, num vácuo. Ele é uma resposta, uma contranarrativa direta aos mitos do império que os dominavam. Era literalmente um duelo de narrativas. O nome técnico para isso é polêmica teológica. Mas traduzindo, Gênesis 1 não é um livro de ciências. De jeito nenhum. É um manifesto. A intenção do autor não era dar um passo a passo de como o mundo foi criado. A grande questão era dizer quem criou e por quê, batendo de frente com as crenças dos babilônios. E quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, o contraste é uau, é brutal. De um lado, o mito da Babilônia ao Enuma Elis, o mundo nasce de uma guerra sangrenta entre deuses e os humanos criados para serem escravos. Do outro lado, Gênesis vem e diz não, o mundo não nasceu da violência, nasceu de uma palavra que trouxe ordem. E a humanidade não é escrava, ela tem um papel de honra. E essa ideia de ordem, de um universo organizado, não é só uma frase jogada ali no meio. Ela está na espinha dorsal do texto, na forma como ele foi escrito. É quase uma obra de arquitetura literária. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só que genial essa estrutura. É pura poesia. Nos primeiros 3 dias, Deus cria os ambientes, os espaços, separa da forma. Aí, nos 3 dias seguintes, ele vem e preenche esses espaços. O dia 4 corresponde ao 1, o 5 ao 2 e o 6 ao 3. É uma simetria perfeita. Isso aqui não é para ser um relatório científico. É arte. É uma forma de dizer que o universo não é um acidente caótico. Ele é planejado, é belo, tem propósito. O texto começa com uma imagem muito forte: o Espírito de Deus sobre o Teon. Teon é a palavra hebraica para o abismo, para as águas profundas e caóticas. No mundo antigo, o mar sem controle era o símbolo máximo do caos. Então a história já começa deixando claro: antes de qualquer coisa, Deus já estava ali, em pleno controle da maior força caótica que se podia imaginar. A mesma lógica vale para o segundo dia, quando Deus cria o Raquia, o firmamento. A imagem que os antigos tinham na cabeça era de uma espécie de cúpula sólida que segurava as águas lá de cima, impedindo que o mundo fosse inundado pelo caos. É uma imagem de segurança, de um espaço protegido onde a vida pode acontecer. E aqui tem uma provocação que é genial. Na Babilônia, o Sol e a Lua eram deuses, e dos grandes. Tinham nomes, eram adorados. O autor de Gênesis nem se dá o trabalho de usar os nomes. Ele só chama de luzeiro maior e luzeiro menor. Basicamente, ele pega os deuses mais poderosos do império e rebaixa eles a lâmpadas. Lâmpadas que servem a um propósito, criadas por um Deus muito maior. Ok, se a descrição do universo já é uma crítica pesada ao império, o que o texto diz sobre a humanidade? Bom, isso é nada menos que uma revolução. A ideia central aqui está numa expressão em latim, imago Dei, que significa imagem de Deus. Porque lá no 6º dia, o texto diz que Deus decide criar a humanidade à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa frase, nossa, no mundo antigo, essa frase era uma bomba. E o motivo é este:
Nos grandes impérios da época, Egito, Babilônia, só existia uma pessoa que era considerada a imagem de Deus na Terra, o rei. A dignidade e o valor divino era exclusividade da realeza. O que Gênesis faz? Pega esse conceito da elite e democratiza. Ele diz que toda a humanidade, homem, mulher, todo mundo, é criado à imagem de Deus. Ele pega a dignidade real e distribui para geral. É uma afirmação radical de que cada ser humano tem um valor que vem do divino. Mas a história ainda não acabou. A gente tende a pensar que a criação do ser humano é o grande final, né? O ápice de tudo. Mas o autor de Gênesis guardou o verdadeiro clímax para depois. O sétimo dia, o sábado. Todo aquele ritmo de trabalho, de criação, dia após dia, tudo estava caminhando para esse momento. O descanso. Esse é o verdadeiro ponto culminante da história. Pensa no que isso significava para um povo exilado, forçado a trabalhar sem parar. A ideia de que o próprio Criador do Universo descansa, isso transforma o descanso num ato sagrado, num ato de liberdade. O sétimo dia não é só uma pausa. Ele transforma o próprio tempo num lugar sagrado, num santuário. É o sinal de que a ordem venceu o caos. E agora, o que reina é a paz. Então, juntando tudo, Gênesis 1 é uma obra-prima de resistência cultural. Para um povo oprimido vivendo sobre um império que celebrava a guerra e a escravidão, essa história era um grito de esperança. Era dizer contra tudo e contra todos: o mundo, na sua essência, é bom. Cada pessoa tem um valor imenso. E o destino do universo não é a guerra, mas a paz. E isso tudo, claro, nos leva a uma pergunta final. Se Gênesis 1 foi uma história de resistência contra as narrativas de um império, quais são os impérios, as ideias dominantes do nosso tempo que as nossas histórias precisam desafiar hoje em dia? Fica aí a reflexão.